Boa noite. Como a gente já vem falando, né? Nós estamos vendo dentro da disciplina de tecnologia de alimentos a parte de carnes. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, vai começar a falar dos processados, né? Dos alimentos que são obtidos através das carnes, que para obtê-los aí a gente vai ter a utilização de alguns condimentos, alguns processos bastante específicos, tá? Então, essa é a nossa quarta aula sobre tecnologia de carnes e derivados. Então, quando a gente fala desses derivados, né, cárneos, a gente chama de produtos cárneos, que são o quê? São aqueles produtos que são obtidos total ou parcialmente com carnes, miúdos ou subprodutos comestíveis procedentes dos animais de abate. Então, isso pode ser com boi, com frango, com o porco, tá? Então, não precisa ser somente carne desses animais, tá? Mas em muitos casos a gente utiliza outros ingredientes para chegar naquela característica, tá? Dos produtos que a gente consome aí ao longo da semana, dos dias, tá? E os produtos carnes processados, eles se definem, né, como aqueles que a gente modificou alguma característica da carne. Então, a gente tem uma carne e eu modifico algo mediante ao emprego de processos ou aditivos, tá? Então, pode ser condimento, sal, açúcar, temperos, tá? Pode ser trituração, pode ser moldagem e assim por diante. E também a utilização de tratamentos térmicos, tá? Ou tratamentos de fermentação, que são utilizados aí para a gente obter alguns tipos de alimentos, tá? Da carne. Muito destes produtos, né? Que a gente obtém, né? Muitos desses produtos carnes que a gente tem no mercado, muitas vezes eles tiveram aí um emprego de de dois ou mais processos, que pode ser tanto a adição de condimentos, também, eu adicionei condimento e também tratei termicamente, e assim por diante, tá? Os produtos carnes, eles são, então, classificados em produtos carnes frescos, produtos carnes crus, condimentados, produtos carnes tratados pelo calor, embutidos crus, curados e produtos carnes salgados, tá? Então, esses são alguns dos produtos que a gente tem aí que são de origem, né, carne. Então, que vai obter aí do boi, da vaca, do porco, da galinha, do ovelho, da ovelha, né, e assim por diante. Então, né, quando a gente fala, então, desses produtos carnes, né, eles também podem ser nomeados com outros 3 nomes, tá? Porque mesmo que esses produtos carnes, eles tenham características bastante específicas, eles ainda, né, têm cortes, muitos deles têm cortes inteiros, eu utilizo ele inteiro para obter o produto que eu desejo, tá? Então, por exemplo, a gente tem três produtos obtidos dessa forma, tá? Então, a gente tem os produtos cominuídos, tá? Que é aquele produto que é feita a divisão, a maceração crua, tá? E aí, quando no final, quando ele tá pronto, tá? A gente vê ali porções de carnes ou cubos, tá? Então, são os produtos embutidos normalmente, que pode ser, por exemplo, uma linguiça, tá? Então, uma linguiça, a gente pega a carne, moe a carne, mas quando ela termina, a gente ainda encontra pedaços dessa carne, pedaço do toucinho e assim por diante, tá? Além disso, a gente tem os produtos inteiros, tá? Os produtos inteiros, então, eles são obtidos de cortes completos, então eu pego um corte total, tá? E faço o processo, e normalmente eles não têm ossos, né? Normalmente a gente desossa antes de fazer esse processo. Muitos deles podem ser curados, condimentados, pode passar por um processo de defumação, pode passar por um processo de cozimento, pode ter sido moldado ou formado, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter os presuntos, o bacon, o lombo, tá? Defumado. Então, são produtos que a gente tem aí, chamam-se de produtos inteiros. Além disso, a gente tem os produtos reestruturados, que são aqueles produtos que são triturados, mas não foram embutidos, tá? Que são produtos que são mantidos, né? Formados a partir da agregação
da matéria-prima, tá? O que que é essa matéria-prima? Pedaços da carcaça do animal, não é do osso, tá? Mas é o que sobra ali de carne, muitas vezes, entre os ossos, e aí a gente consegue, muitas vezes, moldar em diferentes formatos. E nesse caso, a gente tem alguns exemplos como o hambúrguer, o quibe, os nuggets, as almôndegas, tá? Nem sempre o hambúrguer é feito de uma parte nobre. Existem hambúrgueres feitos de partes nobres, mas nem todos são. Muitos são feitos dessas sobras, tá? Que sobram no processo de produção ali de um outro corte, da desossagem e assim por diante. Além disso, né, quando a gente vai produzir os produtos cárneos, tá, a gente utiliza alguns princípios básicos, tá, para produzi-los. Então, a gente tem o processo de cura da carne, tá, que a gente vai falar um pouquinho para frente, as emulsões cárneas, que a gente também vai falar um pouquinho para frente. Depois, a proteína, ela também funciona e auxilia no processo da emulsão, o processo de emulsificação, quais são os agentes emulsificantes e os fatores que afetam o papel da emulsão. A gente tem aí alguns princípios básicos que eles são utilizados na elaboração dos produtos carnes, mas a gente vai ver basicamente só o processo de cura da carne e as emulsões cárneas, tá? Porque é muita coisa e são coisas que às vezes vocês não vão estar tão diretamente ligado. Mas depois eu vou disponibilizar material, quem quiser saber um pouquinho mais dos outros 4. Então, né, dentro desses princípios básicos aplicados na elaboração do produto, a gente tem, então, o processo de cura da carne. O que é cura da carne? Cura da carne é quando eu pego um produto, tá? E ele vai passar por uma série de transformações e é submetido a sais que a gente chama de agentes de cura, tá? Que normalmente são aqueles que contêm sal, nitrito ou nitrato. Então, eles vão ficar ali o quê? Curando, absorvendo esses sais, esses condimentos, tá? Esses agentes, e aí a gente vai ter alguns produtos diferenciados, tá? Se eu adiciono nitrato ou nitrito e faço o processo de cozimento, tá? Normalmente, o produto que eu produzi, ele vai ter uma cor rosa, tá? Além disso, né, esses agentes de cura, eles acabam auxiliando no desenvolvimento da cor, do aroma, tá? E também eles são auxiliares para diminuir ou minimizar o crescimento de micro-organismos. Então, isso é bastante interessante quando a gente fala, mas muitas vezes a gente pensa, é ruim, sempre o que a gente faz, o produto ficou lá, é ruim, vai fazer mal para a saúde, mas tem alguns benefícios, tá? A indústria, ela tem os seus problemas, muitas vezes ela pensa só no lucro e tudo isso. Temos todo esse lado, tá? Mas, muitas vezes, a tecnologia, né, que a indústria aplica, ela é mais para garantir a qualidade desse alimento, tá? Então, a gente pode consumir de tudo um pouco, mas sempre em pouquinha quantidade, tá? Aí, a cura, ela é considerada uma forma de conservação, tá? Mas a gente tem que tomar aí sempre alguns cuidados com relação à matéria-prima, tá? Então, não posso adicionar 1 quilo de aditivo para 1 quilo de produto, tenho que avaliar o que a legislação permite, tá? Qual é o tempo que eu vou deixar esse produto na cura, em processo de cura, por quê? Porque pode desenvolver mofo, pode desenvolver bolor, tá? Então, eu preciso saber qual que é o tempo, qual é a quantidade, tá? E, normalmente, se faz esse processo de salmoura, de cura, sob resfriamento, tá? Ou sobre temperaturas controladas para minimizar aí o aparecimento indesejado de micro-organismos. Então, é bastante interessante. Aqui a gente, então, tem, parece copa, né? E embaixo não é salmão, é bacalhau. Se eu não me engano, tá, gente? Agora eu não lembro. Mas é quase a mesma coisa que acontece com o processo que produz bacalhau, as copas, entre outros produtos, porque aqui, muitas vezes, ainda se coloca esse produto pendurado dessa forma, tá? E aí, muitas vezes, a gente ainda utiliza fumaça líquida para defumar esse produto, tá? Então, isso também é bastante interessante. E aí, para esse processo de cura, a gente tem alguns ingredientes que a gente utiliza,
tá? E que normalmente eles precisam ser liberados, tá? Pela legislação vigente e a sua concentração também. Não é simplesmente, faço isso ou faço aquilo, tá? Uso quanto eu quero. Não, eu preciso saber o que a legislação me permite para eu poder garantir, né, o sucesso e ter um produto aí de qualidade. Então, os principais ingredientes que a gente utiliza, então, é o cloreto de sódio, esse é o principal, tá? Segundo a legislação, tá? Ela vai aí permitir de 2 a 3% do peso total da massa, tá? Então, se eu tenho 100 quilos, eu posso usar de 2 a 3 gramas, tá? Ele é utilizado normalmente para dar sabor ao produto, tá? E também, muitas vezes, ele auxilia na inibição do crescimento de micro-organismos, como a gente comentou ontem. Por quê? Porque ele vai perdendo aquela água daquela carne, daquele produto, e aí não tem água para o micro-organismo crescer, tá? Então, isso é bem interessante. O nitrito e o nitrato, tá? Ele é utilizado para dar uma cor rósea, agradável ao produto, para inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos, tá? Então, para bloquear ali o crescimento de micro-organismos que pode levar o ser humano que come aquele produto à morte. Então, a gente elimina a possibilidade de morrer rapidamente e vai absorvendo isso, de brincadeira, tá, gente? Mas muita gente aí coloca o nitrato e o nitrito como agentes cancerígenos, né? Então, tem que tomar muito cuidado, e a indústria ela acaba desenvolvendo novos ingredientes para substituir, mas ainda não se encontrou nenhum 100% que a gente consiga substituir da mesma qualidade, tá? O açúcar também é utilizado, tá? E ele auxilia na suculência do produto, tá? Então, ele auxilia ali a dar suculência, a maciez, né? Fazer com que a gente deseje, que até a boca acaba ficando molhada, porque o produto é suculento, tá? E, além disso, ele também ele confere a melhoria do sabor, tá? Então, isso também é interessante a gente utilizar. Lógico, não são em todos os produtos, tá? Mas em alguns produtos vai açúcar. A gente também tem os fosfatos, tá? Que eles são utilizados para reter água no produto, para estabilizar a gordura, então, para ela não oxidar, para ela não derreter, e para reter a cor. Então, eu utilizo para esses processos. Só que, se eu utilizo em grande quantidade, normalmente ele vai me dar um gosto de sabão. Então, caso, tá, vocês comprem um produto, um derivado, né, carne, e ele tenha um sabor desagradável próximo ao sabão, pode ser por causa de excesso de fosfato, tá? Pode ser. A gente também usa os ascorbatos, tá? Que são utilizados para firmar a cor do produto e evitar o aparecimento do sabor de ranço, tá? Para não oxidar a gordura, então isso também é interessante a gente utilizar. A gente tem os condimentos, que no processo de cura eles não vão interferir, né? Mas eles vão dar aí sabor e aromas bastante específicos para aqueles produtos. Então, eu tenho produtos apimentados, eu tenho produtos com sabores específicos. E, gente, muitas vezes eu não utilizo um ou outro, eu utilizo 2, 3, 4 desses, tá? E também tem os envoltórios que a gente chama de tripas, né? Que podem ser as naturais, que muitas vezes são retiradas do porco, enfim, e também as artificiais que são produzidas, tá? E aí a gente compra para fazer esses produtos. Um exemplo, tá? Normalmente, as naturais a gente encontra na linguiça, tá? E as artificiais a gente pode encontrar na salsicha, só que normalmente a da salsicha a gente tira antes de mandar para o cliente, né? Mandar para o mercado. No salame, normalmente artificial, tá? Então a gente tem aí alguns envoltórios que a gente utiliza. Além, né, do processo de cura, a gente também tem o processo de emulsificação dos produtos cárneos, tá? Então, o que é essa emulsificação? A emulsificação nada mais é do que pegar dois produtos, tá? Duas matérias-primas líquidas, tá? Que não conseguem se solubilizar. Por quê? Porque elas não são miscíveis entre elas não são as duas apolares ou as duas polares, tá? E aí, de forma geral, elas estão dispersas ali naquele produto,
tá? Mas quando eu faço o processo de emulsificação, eu acabo tornando que elas permaneçam ligadas, tá? Como, por exemplo, a maionese, a margarina, o leite, a gente faz o quê? Junta tudo ali, né, a partir do processo de emulsões, e aí eu tenho um produto só, não tem mais aquela separação entre duas fases, tá? Ou dois tipos de produto, tá? Então, isso também é bem interessante. Então, a gente emulsifica esse produto, essa carne, para garantir um produto único, tá? Normalmente isso acontece quando eles são intensamente triturados, tá? Como o processo de produção de mortadelas e salsichas. Só que daí a gente adiciona esses ingredientes emulsificantes para garantir, né, uma massa homogênea e aí ter uma massa fina ou uma pasta para produzir tanto a mortadela como a salsicha, tá? Que são coisas que a gente produz aí dentro da indústria, principalmente na indústria de frango, a gente tem bastante produção desses produtos. E aí a gente tem os produtos cárneos processados. Ali, nos primeiros slides, eu mostrei para vocês a classificação, né, dos produtos cárneos. Mas, para eu explicar o que é o que e tudo mais, eu vou seguir essa divisão, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre os produtos cárneos processados, mas os produtos elaborados, então, que são os emulsionados e os reestruturados. Mas dentro dos produtos cárneos, então posso ter os produtos cárneos salgados, que são aqueles produtos que são obtidos através do processo de salga e dessecados, então eles perdem a água, eles são secos, tá? Como, por exemplo, a carne de sol, a charque de bife, entre outros. A gente vai ter os defumados e os marinados, que também é uma outra classe, e a gente vai ter os subprodutos cárneos e os seus aproveitamentos na indústria. Então, que podem ser subprodutos comestíveis ou a utilização de vísceras na produção de produtos comestíveis, tá? Então, a gente vai falar, só que hoje, basicamente, a gente vai falar dos produtos elaborados, que são os emulsionados. Dentro dos emulsionados, a gente tem os embutidos emulsionados e os embutidos, e dentro dos produtos elaborados, eu ainda tenho os reestruturados, que é o hambúrguer e os produtos empanados. A gente tem outros, mas a gente vai falar mais especificamente destes produtos, tá? Então, quando eu falo de produtos embutidos, tá? Entende-se por embutido um produto elaborado com carne ou órgãos comestíveis, curados ou não, condimentados, cozidos ou não, defumado e dessecado ou não, tá? Eu posso ter todos esses processos ou não ter nenhum desses processos. Tendo como envoltório a tripa, tá? A bexiga ou outra membrana animal, que vai revestir algum local para a gente poder fazer o processo ali de ensacamento desses produtos, tá? E aí, de acordo com o método que a gente utiliza de processamento, tá? A gente tem alguns tipos de produtos embutidos, como produtos frescos, tá? Que vão ser as linguiças frescais, produtos crus e defumados, que a gente tem aí a linguiça calabresa, cozidos e defumados, salsichas e mortadelas, cozidos, salsichas e mortadelas, secos e fermentados, salames, tá? Então, a gente tem aí esses produtos dentro dos produtos embutidos. Normalmente, é esse que tem uma característica bem redondinha, né? Que vão ser os produtos aí embutidos. Então, dentro das linguiças, tá? A gente define linguiça como os produtos cárneos embutidos em envoltório natural ou artificial e que são conservados pelo frio, tá? Dentro dessas, a gente tem as linguiças frescais, que tem um alto consumo, tá? Então, dentro do mercado de produtos embutidos, é um produto que tem um grande consumo da população, tá? E, além disso, ela vai ser, né, as linguiças vão ser classificadas de acordo com a sua matéria-prima e com as técnicas que foram utilizadas em seu processamento. Então, a gente tem a linguiça calabresa, a portuguesa, a toscana, a gente tem o paio e ainda tem outros tipos de linguiças frescais. A gente não vai falar individualmente, senão a gente teria que ter uma disciplina só de tecnologia de carnes, tá, gente? Então, é bem interessante, porque dentro de linguiças eu ainda tenho outras classificações. Então, a gente tem muito produto,
tá? Então, eu tenho as linguiças frescas, eu tenho as linguiças que são curadas, eu tenho as linguiças que são defumadas e assim por diante, tá? Aí eu vou ter os produtos embutidos emulsionados. Os produtos embutidos emulsionados, como por exemplo as mortadelas, a salsicha e os fiambres, tá? Eles são os que mais são industrializados e consumidos no país, tá? Além disso, eles são muito aceitos e também são bastante acessíveis à população. Então, a gente consegue encontrar eles de forma fácil e não tem um custo tão alto, tá? Então, possivelmente, isso é um dos motivos que faz com que ele se torne bastante consumido e bastante industrializado. Além disso, ele também é utilizado tanto de forma residencial, né, nas casas dos consumidores, como também de forma empresarial, como restaurantes, lanchonetes, pizzarias, entre outros. Tá? Então, a gente utiliza aí também em outros locais, não só na casa. Né? Então, isso também aumenta aí o consumo desses produtos, tá? Então, esses produtos, eles são elaborados com matérias-primas de bovinos, suínos e aves, tá? Eles também têm na sua formulação ingredientes não cárneos, tá? Como, por exemplo, a proteína de soja, que é um produto que tem uma característica tecnológica bem interessante para misturar ali e fazer o produto, como também tem uma característica nutricional importante que vai trazer benefícios para a saúde da população e também não tem um custo muito alto, tá? E por que se utiliza esses produtos que não são cárneos, tá? Principalmente para melhorar e garantir que a emulsão que a gente produziu não se desestabilize, tá? Além disso, para garantir um rendimento quando eu faço processamento térmico, então para que ele não perca ali nada de massa, ou perca muito pouco, e além disso, óbvio, vai reduzir os custos da formulação, tá? Então, por isso que a gente utiliza aí produtos não cárneos, tá? Mas existem alguns produtos que vai amido, que vai farinha, entre outros, tá? Mas aí a gente tem o mais utilizado a proteína de soja. Então, a proteína de soja, ela não é utilizada só na indústria vegetal, mas ela acaba sendo utilizada muitas vezes na indústria animal também. Além, né, então, dos produtos embutidos, a gente vai ter, então, a salsicha, a mortadela e o fiambre, tá? Então, o que é salsicha? De acordo com a legislação brasileira, a gente define salsicha como um produto carne industrializado, tá? Que é obtido da emulsão da carne de uma ou mais espécies de açougue, adicionado de ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial, por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado, tá? Então, ele vai ser, a gente vai fazer a emulsão, vai embutir ele, tá? E depois vai cozinhar. Então, as salsichas já são cozidas, por isso que eu falo para vocês, não cozinhem a salsicha. Eu sei que muitos vão continuar cozinhando, mas ela já vem pronta, tá? É simplesmente você passar uma água para tirar aquela gosma esquisita e consumir ela, tá? Então, esses produtos, eles são tradicionalmente produzidos de animais de açougue, tá? Mas que tem retalhos da carne bovina, suína, vísceras e alguns tecidos animais que são permitidos, tá, gente? Eu não posso, por exemplo, se cérebro, lá na minha legislação, cérebro não tá lá que eu posso consumir, que eu posso produzir, utilizar, eu não posso utilizar. E através de análises é possível identificar, tá? Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado e seguir bastante a legislação. E aí, dentro das salsichas, a gente também tem as carnes mecanicamente separadas, que chama CMS, tá? E elas são bastante utilizadas e empregadas na produção das salsichas, tá? Então, a carne mecanicamente separada, normalmente eu tenho lá, vamos supor, ó, aqui eu tenho os tendões, todas as coisas. Ela fica grudadinha, eu não consigo tirar, às vezes, tudo no processo, ainda mais que é um processo industrial, né? Muitas vezes é a própria máquina que faz, então tem algumas sobras de carne. E aí, essa carne ela é separada mecanicamente e aí a gente consegue utilizar aí na elaboração das salsichas. Aqui a gente tem um fluxograma da produção das salsichas, tá? Então eu pego a minha matéria-prima, eu peso, seleciono, depois disso faço um processo de moagem,
tá? Depois que eu moei esse produto, essa matéria-prima, o que, que eu faço? Eu adiciono os ingredientes e aditivos para fazer o processo de emulsificação. Aí eu emulsifiquei, estão vendo aqui, ó? E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou embutindo, tá? Eu embuto essa massa, faço o cozimento, resfrio, tá? Faço o processo de depelagem, que é retirar as peles ali da salsicha. Depois disso, eu faço o processo de coloração e aí vai para o processo de embalagem. Então, aparentemente é um sistema bastante simples, tá? E bem tranquilo de se fazer. E não é tão nojento como falam. Eu já fui ver fazer e tudo mais, e é bem tranquilo. E aí, aqui a gente vai ver como se produz, então, a salsicha, tá?
Então, aí a gente vê, né, o processo de como se faz a salsicha, não é tão nojento quanto parece, como muita gente fala, né, que a gente vê, recebe uns vídeos aí no YouTube, no Instagram, enfim, tá? Então não é tão absurdo e nem terrível assim. E aí a gente tem os produtos embutidos emulsionados, né? E que a gente falou da salsicha, então a gente vai falar da mortadela. Então a mortadela, ela é definida como um produto cárneo industrializado, obtido de uma emulsão da carne de animal de açougue, acrescido ou não de toucinho, adicionado de ingredientes embutidos em envoltório natural, ou artificial, em diferentes formas e submetidos ao tratamento térmico adequado, tá? E tá lá no anexo da instrução normativa da legislação. Na elaboração, então, né, de mortadelas, a gente faz quase que da mesma forma que as salsichas, tá? E aí sempre vai depender, daí a gente vai adicionar quantidades da matéria-prima, ingredientes empregados, né? A quantidade, o processo tecnológico, tá? Que vai normalmente determinar se o produto é bom, se é ruim, se tem uma qualidade boa, se não vai fazer tanto mal para a saúde, tudo isso. Mas ele tem um processo bem próximo aí da salsicha, até mesmo com relação à quantidade, tipos dos aditivos, tá? Normalmente, gente, uma coisa que é interessante a gente falar é que esse sabor de mortadela, o sabor do presunto, o sabor disso, já vem aditivos prontos para dar esse sabor, tá? Uma vez né, na época minha da faculdade, a gente fez presunto com gosto de mortadela. Ficou gostoso, mas ficou esquisito, era estranho. Além disso, né, sempre que a gente vai trabalhar com um tipo desse produto, como a mortadela, é importante avaliar custo, né, mas também avaliar se ele está dentro das exigências da legislação vigente. Então, eu tenho que avaliar a legislação nacional, legislação estadual e legislação municipal para ver se está de acordo, tá? Aí, dentro das mortadelas, a gente tem alguns tipos de mortadelas, tá? Então, eu tenho mortadela, só a mortadela, então, são carnes de diferentes tipos de animais de açougue, tá? Mecanicamente separado. Podem ser mecanicamente separados, que é a CMS, tá? Até no máximo 60%. Eu não posso adicionar mais do que 60% de CMS, tá? Além disso, eu posso adicionar miúdos comestíveis, como estômago, coração, língua, fígado e miolos, tá? Pele e tendões no limite máximo de 10%. Então, para a gente descrever o que é a mortadela, é isso. A mortadela tipo bolonha, tá? Que normalmente é aquela mais redondinha, tem que ser feita de carne bovina, suína e ou ovina, tá? Ela pode ter CMS, que é a carne mecanicamente separada, só que com no máximo 20%, tá? Pode ter miúdos, tanto do boi, como do porco, como do ovino, que é o mesmo miúdo, tá? Estômago, coração, língua, etc. Peles e tendões no limite de 10% e também pode ter gorduras, tá? Aí a gente vai ter a mortadela italiana, tá? Que eu posso utilizar diferentes tipos de carnes, tá? E de animais, e também utilizar toucinho, então a gente pode adicionar toucinho, mas não é permitido a adição de amido, tá? Então, isso é uma característica para a gente definir aí o que é qual mortadela que é. Daí, a gente falou primeiro da mortadela tipo bolonha. Agora a gente tem a mortadela bolonha, tá? Essa precisa ser de carne bovina e ou suína, então eu posso pôr um pouco de bovina e um pouco de suíno. Posso adicionar toucinho, tá? Ela precisa ser embutida redonda, ela tem que ser embutida de forma redonda, tá? E não pode adicionar amido. Muita gente adiciona amido para quê? Para aumentar a massa, tá? E a gente também tem aí a mortadela de carne de ave, tá? Que aí ela só vai carne das aves, tá? Pode ter CMS, até 40%, e até 5% de miúdos comestíveis, tá? E também a gente deve adicionar gordura, senão a gente não consegue ter aí a característica da mortadela. E aí, como é de carne de ave, gente, normalmente ela tem um gosto um pouco diferenciado, mas a gente pode ter aí esses tipos de
mortadela, tá? E aí a gente tem o fiambre, tá? Que é um produto obtido pelo cozimento da carne de porco, tá? Que pode ser de forma simples ou um processo mais requintado. E a gente pode oferecer esse fiambre de frio, frito, em sanduíches, em fatias finas, tá? E também vai em diversos pratos. E aí a gente encontra muitas vezes eles enlatados, tá? Não é um consumo tão normal no Brasil, pelo menos eu não conheço muita gente que consome, mas é um tipo de produto embutido emulsionado, tá? Que vem aí normalmente em latas e tem um prazo de validade um pouquinho maior. E aí, para finalizar, a gente tem então os produtos reestruturados, tá? O que são os produtos reestruturados? São aqueles que são triturados e depois eles são moldados com pressão mecânica, tá? Para fazer com que a carne permaneça unida. Seguido daí de moldagem e congelamento, tá? Nesse grupo a gente pode encontrar, então, os nuggets, o quibe, a almôndega e o hambúrguer, tá? Então, o hambúrguer é o produto carne industrializado, obtido da carne moída dos animais de açougue, adicionado ou não de tecido adiposo, então a gente pode adicionar gordura, tá? E ingredientes moldado e submetidos a processo tecnológico adequado. Então, aqui a gente tem a linha, né, de produção, e aqui a gente já tem ele prontinho para consumo. Então, a gente tem os hambúrgueres caseiros e também tem o hambúrguer industrializado, tá? E os produtos empanados. Então, quando a gente fala dos produtos empanados, a gente entende ou define produto empanado como o produto carne que é industrializado, obtido da carne de aves, tá? De diferentes espécies do açougue, que são acrescidos de ingrediente e podem ser ou não modificados, tá? Podem ser revestidos de cobertura apropriada que o caracterize. Normalmente, para a produção, né, dos produtos empanados, o famoso nuggets, tá? Adiciona de forma intencional condimentos, aromas e especiarias, farinhas, féculas, amido, vegetais, queijos, molhos, proteínas não carnes de origem vegetal e ou animal, que pode ser utilizado até 4%, para agregar ali a quantidade de proteína. Então, aqui a gente tem, né, ele moldado, que eu acho que é da fábrica do McDonald's, se eu não me engano. Aqui ele pré-pronto, tá? E aqui pronto para consumo, aqui antes de congelar. E aí a gente tem um vídeo para finalizar, que daí eu vou passar, tá? Daí aí a gente já finaliza a aula, só um pouquinho, tá? Manager for McDonald's Restaurants of Canada, and I'm here today at Cargill in London, Ontario, to answer a question we received from Armand from Edmonton, Alberta. He asks, what are legitimately in McNuggets? Is there pink goop? Armand, I'm guessing this is the image that you're referring to. It's an image that often gets associated with McDonald's, and it's a question that we get a lot. We don't know what it is or where it came from, but it has nothing to do with our chicken McNuggets. But I want you to see for yourself. So that's why we're here today at Cargill, Canada, to see how our chicken McNuggets are made. With me, I've got Jen, who's a product development scientist for Cargill Canada, and she's going to walk us through the process. That's right. Let's start in the deboning department. And as you can see, the process starts with whole chickens. We separate all of the chicken cuts and set aside the chicken breast meat for chicken McNuggets. So on this part of the line, the chicken breast that's been separated is being collected into this bin. And this is the chicken breast that we use in the chicken McNuggets. So next, the bin of chicken breast meats are pushed to the blending room, and we're lifting it up and dumping it into the grinder and adding the ground chicken breast meat to the blender with some seasonings and some chicken skin, and then we'll take the mixed chicken meat out of the blender. So we can see here's what it is. We refer back to the image for Armand. Here's the pink goo image, and here's what we have. So it's very different. All we've got here is just chicken breast that's been ground up, as well as seasoning, and a natural proportion of skins for flavor and as a binder. But they're not chicken nuggets just yet, so we're going to see how the rest of the process is made right now.
In the forming room, the blended chicken meat will be portioned into the 4 Chicken McNugget shapes, the ball, the bell, the boot, and the bow tie. And then the Chicken McNugget shapes are covered with a light batter and covered by a second thicker batter called tempura. So we just par fried the nuggets. I'm going to take one off the bell. When I break it in half, you can see it's raw inside, and it's the same blended meat that we took out of the blender and sent through the portioner. So we've just par fried it so we can set that batter on it, but the nuggets will be fully cooked in the restaurants. That's right. So after the McNuggets are par fried, they're frozen. And it's very loud in the packaging room, but we're going to see them bagged, boxed, and prepared for shipping. Well, we've come to the end of the process. Thanks for the tour, Jen. And Armand, thanks for the question. We hope we've answered it for you. Então, pessoal, isso é como é produzido daí os nuggets, tá? Para vocês verem que não é aquele videozinho da galinha morrendo, dos pintinhos e tudo isso, tá? Vou agradecer aí a presença de todos, tá? Muito rápida hoje a aula,